Bom, pessoal, essa é a quarta parte da aula de arquitetura de software e a gente vai continuar falando sobre padrões arquitetônicos ou estilos arquitetônicos. Então a gente viu até agora, né, o porquê a importância desses padrões e vimos alguns padrões como o piping filters e o padrão em camadas ou layers. Bom, um outro padrão que tem uma estrutura específica para alguns tipos de sistema é o de invocação implícita. Nesse padrão arquitetônico, é necessário que os componentes interessados no evento se registrem a fim de recebê-los. Vários sistemas são baseados nesse padrão com algumas modificações, né? Então, quando a gente pega lá o redes sociais, Twitter, Facebook, com qualquer um que seja, o interessado ele vai receber então uma notificação porque ele foi registrado. Então, esses componentes devem tanto registrar o interesse em receber eventos quanto de divulgar eventos. Então, basicamente, a arquitetura desse padrão funciona dessa forma. O componente anunciante envia o evento que ele quer difundir. E daí, os componentes que estão cadastrados recebem esse padrão, esse evento que foi anunciado. Bom, um exemplo, por exemplo, é a lista de notícia, né, que você recebe lá por e-mail ou alguma coisa nesse sentido e as redes sociais. A diferença é que a maioria dos sistemas que usam algo parecido com invocação implícita não usa exatamente esse padrão arquitetônico, né? Por causa desse detalhe aqui. Na invocação implícita, os componentes anunciantes desconhecem a identidade dos componentes ouvintes, né? No caso de quando você se cadastra lá, você sabe quem está te seguindo no Facebook, no Twitter. Então, uma variação desse padrão. Os eventos são assíncronos, ou seja, que eu envio o evento e daí o componente vai enviando. Você não precisa ter uma sincronia com envio e recebimento. Tá? Então, esse padrão para determinados tipos de sistema é muito útil, pelo menos a sua forma com que ele é arquitetado, né? De você ter um componente e um mecanismo de difusão. Então, você precisa ter basicamente três componentes: o componente receptor, o componente anunciante e o mecanismo de difusão. Essa é a arquitetura básica aí desse padrão. Então, um padrão muito utilizado e discutido na literatura, né, o Model View Control, o MVC. E a gente vai discutir um pouquinho esse conceito de MVC, né, o que vem a ser o MVC. Vocês vão encontrar muitas coisas na literatura, eu já vi algumas informações um pouco, podemos dizer assim, incorreta com relação ao MVC. No MVC, a gente então tem três camadas, que seria o modelo, a visão e o controle. E a ideia é o quê? Ter interfaces que permitam a visualização de diferentes formas de um mesmo conjunto de dados. Então, o objetivo principal de quando a gente utiliza o MVC é que você tenha uma visualização e um controle dos dados independente do modelo que você está utilizando. Basicamente, então, a gente quer que a solução em que a interface gráfica, nesse caso, a interface de aplicação, não interface UML, a interface de interação com o usuário, seja disjunta da aplicação. Então, quando você desenvolve sistemas de interação com o usuário, sistemas comerciais, sistemas app, qualquer sistema que vai ter uma interação, é muito comum utilizar esse padrão no seu desenvolvimento. Então, o MVC ele é composto dessas três camadas: o modelo, a visão e o controlador. É muito importante ressaltar que você pode expandir o MVC e pode criar diferentes variações dele. A gente tem vários frameworks, né, que são baseados no MVC, mas tem camadas adicionais. Por quê? Quando você pega o modelo, o MVC descreve que contém a funcionalidade principal e os dados, né? Então ele está considerando que tudo que venha
a tratar de regras de negócio faz parte da camada do modelo. Nada impede, por exemplo, de você ter uma camada de persistência. Então você teria um MVC de 4 camadas, né? Uma variação dele. Porque o MVC ele não quer saber de como que você trata a persistência, ele quer saber de como que ocorre a interação da interface gráfica até a camada que trata das regras de negócio. Então você pode adaptar ele e dividir, né? A visão, por outro lado, exibe informações para o usuário. Então é a camada que exibe informações, é a interface gráfica. E a gente tem uma camada específica do controlador que faz a mediação entre a visão e a camada de regras de negócio, que é o modelo, né? Bom, a gente sabe também que tem novas variações do MVC, principalmente por causa da forma com que a visão e o controlador trabalham. Vamos comentar um pouquinho mais. Bom, então o MVC original, ele segue essa estrutura. O modelo, ele encapsula o estado da aplicação, responde consultas, expõe as funcionalidades e notifica a visão sobre alterações. Ou seja, toda a parte de regras de negócio, de tratamento de dados, de persistência, no MVC cabe ao model. Como eu falei, vocês podem adaptar e fazer esse model muito mais complexo, subdividido em camadas. A visão, por sua vez, tem a atribuição de renderizar o modelo, ou seja, você reapresentar esses dados, requisita alterações ao modelo e envia ações do usuário ao controle. Permite que o controle selecione a visão. Então, na verdade, você vê aqui que a gente tem um acoplamento um pouco forte nesse modelo. Porque algumas coisas a visão faz direto ao modelo, como requisitar alterações, né? Se eu preciso alterar um dado, eu vou diretamente pedir da view ao modelo. No entanto, se eu preciso de uma ação que o usuário interagiu com a tela, vai passar pelo controle e daí sim o controle vai falar com o modelo. Então a gente tem aqui as invocações de métodos. Então a view pode invocar métodos direto ao modelo, mas ela só passa algumas ações do usuário para o controle que então invoca o modelo. Então é um modelo que tem ela é um acoplamento um pouco forte. Bom, existe uma variação que seria esse modelo aqui, o qual a visão só fala diretamente com o controller. Então a gente tem uma visão que todo controle e a view está dentro da visão. Então esse controlador recebe, interpreta e valida os dados, gerencia e atualiza a visão e consulta e modifica o modelo, né? E daí não teria esse acoplamento aqui entre esses dois caras. Bom, né? Depois a gente vai falar um pouco mais para frente de como que funciona a implementação, né? Mas basicamente eu particularmente gosto mais desse modelo em que a gente não tem um acoplamento da visão com o modelo, porque realmente daí aqui a gente tem uma certa dificuldade de fazer o desacoplamento quando muda a tecnologia na visão. Bom, algumas vantagens aí do MVC. Bom, primeiro os componentes são fracamente acoplados, sendo fácil de desenvolvê-los e testá-los em paralelo. Então, você pode desenvolver uma interface e pronto, você pode desenvolver uma funcionalidade e testar somente com dados de teste. Você não precisa da interface para testar. E a partir de um modelo você pode ter várias visões. Essa que é a grande vantagem do MVC. Então, se eu tenho um sistema bancário no qual eu tenho uma interface desktop, uma interface móvel, os dois eles chamam a mesma função, o mesmo método. Eu quero realizar uma transferência, na teoria eu estou chamando o mesmo componente. Então, se eu tenho MVC, é só eu fazer essas duas interfaces chamar o mesmo componente, a mesma interface para fazer esse gerenciamento. Bom, um outro padrão arquitetural muito utilizado é o cliente-servidor, que
ele descreve que existe uma aplicação que é executada fisicamente distribuída em dois tipos de estrutura. Então, quando você usa esse padrão arquitetural, eu estou dizendo que eu vou ter componentes fisicamente distribuídos em dois locais, né? Que seriam um cliente ou vários clientes e um servidor. O cliente, ele requer um serviço e os servidores são responsáveis por fornecer o serviço. Né? Uma aplicação muito comum é banco de dados, né, com vários clientes estão acessando o mesmo servidor de banco de dados. Bom, o cliente deve conhecer a identidade de um serviço para invocá-lo e os servidores não conhecem a identidade. Se você, quando você conecta a um banco de dados, normalmente você informa, então, o local do banco de dados e uma senha padrão para todos os clientes que querem acessar. Ou seja, o servidor não sabe quem ele está acessando, ele só processa requisições. Essa é uma característica do cliente-servidor. Né? Se você precisar saber a identidade do seu cliente, você já não está usando o cliente-servidor original. Você pode até se basear nele, mas você está fazendo uma modificação desse cara. E daí os componentes de servidores podem ser clientes para outros servidores. Né? Então o servidor pode ser cliente de um outro servidor. E o servidor pode ser um gargalo de desempenho quando você usa essa arquitetura. Se você começa a ter muito cliente, teu servidor não suporta, né? Você tem que pensar em como você escalar essa sua arquitetura. Então, uma maneira é acionando novos clientes, novos servidores ao sistema. E novos clientes nessa arquitetura é muito fácil, porque não tem uma validação, é só geralmente por uma senha, alguma coisa assim que todos os clientes vão acessar de forma igual. Né? Bom, arquitetura peer-to-peer. Vou falar aqui basicamente da arquitetura peer-to-peer. Todas essas arquiteturas eu estou falando basicamente. Você tem variações, você tem detalhes muito maiores e vocês podem ver, por exemplo, no livro lá do Base Clemente específico sobre arquitetura de software. A arquitetura peer-to-peer ela é uma variação, né, dessas arquiteturas e surgiu pela necessidade de você não ter mais um servidor centralizado, sim vários nós, né, que fazem parte ou processamento ou alguma ação dentro dessa arquitetura. Então, nessa arquitetura, os recursos são fisicamente distribuídos e todos os nós desempenham papéis semelhantes. Um dos primeiros exemplos dessa arquitetura foi o Napster, que era aquele software de compartilhamento de música, que ele usava uma arquitetura peer-to-peer centralizada. Né? Bom, então basicamente cada nó pode solicitar para o outro nó fazer alguma coisa, né? E esses nós compartilham esses dados. Então você não tem mais um único nó, um servidor, e sim pequenos nós dentro da arquitetura realizando parte da operação, né? Ou toda a operação, depende de como você estruturou a sua arquitetura. A gente tem basicamente três tipos: a centralizada, a descentralizada estruturada e a descentralizada não estruturada. Bom, só citando, né, por exemplo, a centralizada você tem um nó central que organiza toda a distribuição de tarefas, ela conhece os nós e tudo mais. A descentralizada você não tem esse nó central que faz isso. E os próprios nós conseguem se acharem e trocar as informações necessárias para fazer uma operação ou para buscar dados, né, depende do que você está fazendo. Os usos mais comuns são trocas de mensagem instantânea, comunidade de jogos online e troca de arquivos. Bom, como é uma arquitetura descentralizada, né, principalmente as duas que a gente falou, o gerenciamento de segurança, consistência de dados, disponibilidade de dados, serviços de backup e recuperação são muito mais complexos. Né? Porque você está acessando um nó num peer que você não conhece a procedência. Lógico que essas arquiteturas tentam tratar isso, mas é muito mais complexo de você tratar do que numa arquitetura centralizada. Outro tipo de arquitetura é a SOA, né? Arquitetura orientada a serviço, a Service Oriented Architecture. Nesse padrão, a gente descreve uma coleção de componentes distribuídos que fornecem ou consomem serviços.
ela é diferente da arquitetura peer-to-peer, porque na peer-to-peer o nó ele pode processar, pode ser acesso a dados, né, pode ser diferentes funcionalidades. Na SOA, simplesmente, a gente está falando em executar uma funcionalidade, realmente um serviço. Então, é executar um método. É você, por exemplo, validar um cartão de crédito, fazer uma compra, aprovar, né? Então, os provedores de serviços e os componentes dos consumidores de serviços podem usar diferentes plataformas e linguagens de programação, né? Então, você pode usar, aqui ela surgiu principalmente com web service, mas você pode usar por exemplo, uma solicitação REST usando um JSON, né? Essa arquitetura aumenta muito a interoperabilidade, porque você pode estar implementando em Java e fazer uma consulta a uma aplicação que está implementada em Python, né? Então aqui a gente já está falando ali realmente um nível de aplicação, por isso que ela se difere muito da arquitetura peer-to-peer, que a gente está falando da estrutura da onde os componentes e nós estão localizados, né? A gente está falando de níveis de abstração muito diferente. A peer-to-peer a gente está falando do nível de abstração lá de como que os componentes fisicamente estão distribuídos. Aqui a gente está falando do nível de abstração de implementação, onde cada funcionalidade está. Então, na arquitetura orientada a serviço, a gente pode usar diferentes protocolos também para fazer a comunicação. E o provedor precisa geralmente ter um descritor de serviço, que eu falei, a gente utilizava lá, surgiu essa arquitetura, né? E a gente utilizava tanto o WSDL como um descritor de serviço, que ele falava quais os parâmetros, o que aquele método recebe, o que ele retorna, e assim também como o tipo de transporte que deve ser usado para fazer o acesso àquela funcionalidade. Um exemplo é, por exemplo, um cliente acessa um site de agente de viagens e ele vai acessar vários sites de reserva de voos, reserva de carros. Então, esse site aqui, ele está fazendo consultas a diversos funcionalidades em serviços distintos, que daí ele vai compilar e mostrar para aquele cliente. Isso daí é um exemplo claro aí de uma arquitetura SOA que pode ser utilizada. Bom, vantagens. Interoperabilidade, sistemas implementados em diferentes plataformas, em diferentes linguagens, implementado de formas autônomas. Desafios, localizar os serviços, disponibilidade, confiabilidade e segurança desses serviços, né, são os principais desafios dessa arquitetura. Bom, uma outra arquitetura muito comumente utilizada é a multicamada ou multi-tier. Ela é diferente daquela camada layer, que a gente viu a primeira camada dos padrões. Quando a gente fala de multicamada, a gente está falando no nível de execução, né, de camadas físicas. Já na layer era agrupamento lógico do nosso código. Então, no multi-tier, a gente tem estruturas de execução agrupadas em camadas. Então, essa, cara, é uma evolução, a gente pode chamar do cliente-servidor, que você tem vários nós ali dentro do teu sistema. E a gente utiliza ela para organizar, né? A gente pode organizar por tipo de componente, por compartilhamento do mesmo ambiente de execução, ter o mesmo objetivo de execução. Então você começa a criar camadas físicas que o seu sistema teria. Essa camada física, ela pode ser dentro do mesmo componente físico. Por exemplo, você pode ter uma camada de acesso a dados, uma camada de servidor de web, que estão dentro do mesmo computador, né? Só que elas provêm serviços diferentes dentro do seu sistema. Um exemplo aí, né, seria uma arquitetura web. Então, como eu comentei, ela é diferente da camada. As camadas é organização lógica e esse cara é um padrão para soluções distribuído, baseado em componentes executáveis. Então, um exemplo seria esse cara aqui, ó, que seria uma aplicação Java, já um pouco antiga, mas você tem várias camadas, né? A gente não sabe exatamente se esses caras estão no mesma máquina ou não. Nossa, aqui são componentes executáveis, isso que importa. Então, por exemplo, mesmo que eu não saiba muito sobre Java, a gente começa a entender como que essa arquitetura funciona. Por exemplo, a gente tem um browser aqui,
que vai se comunicar com o web tier, ou seja, essa camada faz todo o tratamento web. Então as páginas estão lá, JSP, Index, XML, todas as páginas estão aí. Então o cliente interage com páginas que estão numa camada web. Essa camada trabalha ali com o Enterprise Java Beans Tier, que vai ser uma camada que faz realmente o processamento. Seria mais ou menos uma camada de domínio, né, que vai ter as implementações. E por sua vez, esse cara faz a camada, faz uma requisição ao Java Internet Application, Java EE, desculpa, Application e ao banco de dados, né? Então, por mais que eu não saiba o que é Java Beans, o que é JE, né, eu sei que um browser está acessando via HTTP ou HTTPS páginas web. Essas páginas web estão fazendo chamadas em Java, né, sobre o pedido, sobre o catálogo, sobre gerenciador do usuário. Essa camada, então, vai se comunicar diretamente via web service com Java, o Java E, né, ou vai acessar diretamente o banco de dados, né, para finalizar as suas requisições. A gente sabe também que esse cara aqui, ó, arquivo XML, ele é um arquivo que faz entrada e saída, ou seja, né, as pessoas acessam e ele envia informações. E esse cara aqui, ó, a gente sabe que é um web service, porque é uma chamada SOAP, né? A gente sabe que isso aqui está ocorrendo por meio de web service. Então, basicamente, essa é a ideia de uma arquitetura multi-tier. Você pode colocar vários componentes executáveis distribuídos de forma diferente. Eu não sei fisicamente exatamente como que esses caras estão, né? Mas eu sei que eu tenho camadas que provêm e que têm responsabilidades diferentes na minha aplicação e elas estão estruturadas dessa forma, tá? E a gente vê aqui que ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Uma camada provendo o serviço para outra, né? A lógica é a mesma. Vantagens, então. Tornam mais fácil garantir a segurança, otimizar o desempenho e melhoram a modificabilidade. Desvantagem, custo e complexidade. É difícil você pensar, é difícil você organizar, é difícil você manter. Mas uma vez que você conseguiu fazer essa camada, ela vai te trazer muitos benefícios. Bom, pessoal, então sobre padrões arquiteturais é isso. Na próxima aula a gente ainda continua sobre a arquitetura de software e vamos ver como que essas camadas, esses padrões podem ajudar a tratar os problemas, né, de atributos de qualidade, como que a gente define que padrão utilizar quando a gente sabe quais atributos de qualidade a gente tem que tratar na nossa arquitetura.